E se tudo o que te aconteceu até hoje não fosse destino, mas resultado das palavras que você escolheu repetir? Essa é a história de um homem que acreditava estar condenado ao fracasso, até o dia em que descobriu um poder invisível dentro dele, o poder de decretar. Florence Scovel Shinn chamava de a força criadora da palavra. Napoleon Hill chamava de a mente que comanda o destino. Mas ele chamava de fé. E foi com essa fé silenciosa e firme que ele mudou tudo, inclusive o rumo da própria vida. Dizem que o destino é algo que ninguém pode mudar, mas Miguel aprendeu da forma mais difícil que o destino muda o tempo todo, quando a mente muda primeiro. Durante anos, ele acreditou que a vida havia lhe dado apenas perdas. O pai ausente, a infância pobre, o emprego que nunca passava de promessa. Trabalhava em uma oficina mecânica, o som dos motores marcando o ritmo dos dias iguais. O cheiro de óleo e metal impregnava a roupa, e às vezes, ao olhar o próprio reflexo no vidro sujo, Miguel se perguntava se aquilo era tudo o que o universo tinha para ele. Tem gente que nasce com estrela e tem gente que nasce para empurrar o carro da estrela dos outros, dizia o chefe. E Miguel ria, mas por dentro acreditava. Numa noite chuvosa, depois de um dia exaustivo, ele parou diante de uma vitrine antiga de livros. Dentro, um título reluzia sob a luz da rua. O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, Florence Scovel Shinn. Algo naquele nome o chamou. Entrou, folheou o livro e leu a primeira frase que saltou da página. O homem é o que pensa, e o que pensa, manifesta. Riu com descrença, fechou o livro e foi embora. Mas a frase ficou ecoando dentro dele como um som que não se apaga. Nos dias seguintes, algo começou a incomodá-lo. Cada vez que reclamava da vida, lembrava daquelas palavras. O homem é o que pensa. E começou a observar os próprios pensamentos. Era como olhar um jardim cheio de ervas daninhas. Eu não posso. Eu nunca consigo. Tudo dá errado comigo. Frases que repetia há tanto tempo que já faziam parte da respiração. Uma tarde, cansado de tudo, entrou novamente na livraria. O vendedor, um senhor de olhar gentil, o reconheceu. Esse livro te chamou, não é? Quando o destino quer mudar, ele começa pelo chamado da palavra certa. Miguel sorriu sem jeito e levou o livro para casa. Naquela noite, leu até adormecer. Florence falava sobre decretos, fé e o poder criador das palavras. Toda afirmação é uma semente, dizia. E cada palavra dita com convicção, um comando ao universo. Ao lado, outro livro na estante chamou sua atenção. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Pegou-o por curiosidade, e lá estava a ponte que unia as ideias. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Miguel sentiu um arrepio. Duas pessoas, de tempos e lugares diferentes, dizendo a mesma coisa. Talvez não fosse coincidência. No dia seguinte, decidiu testar. Acordou antes do amanhecer, lavou o rosto, olhou no espelho e com voz baixa disse: Eu sou guiado pela sabedoria divina. A prosperidade flui até mim com facilidade. A frase parecia estranha, artificial. Ele riu de si mesmo, mas repetiu. E continuou repetindo. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Ou talvez, ele ainda não soubesse o que procurar. Mas algo sutil começou a mudar. A forma como caminhava, a maneira como olhava as pessoas, o tom de voz com que respondia aos clientes. Um deles percebeu. Você anda diferente, Miguel. Parece mais confiante. Ele apenas sorriu. Por dentro, sentiu uma chama tímida se acender. Numa sexta-feira, o chefe chegou irritado. O caminhão da entrega quebrou de novo. Acha que pode resolver até amanhã? Miguel respirou fundo. Antes responderia com desânimo. Dessa vez, ouviu a própria voz dizer: Posso sim. Tudo se resolve. Trabalhou até tarde, com uma calma nova, quase misteriosa. No dia seguinte, o motor pegou de primeira. O chefe olhou surpreso. Milagre, disse. Miguel apenas respondeu. Não é milagre, é mente. Aos poucos, começou a trocar o hábito de reclamar pelo hábito de afirmar. Onde antes dizia não vai dar, dizia
vai dar certo. Onde via obstáculos, via oportunidades de testar sua fé. E quanto mais praticava, mais a vida parecia obedecer. Um amigo antigo o visitou e comentou: "Cara, parece outro homem. O que aconteceu?" Miguel respondeu com simplicidade: "Descobri que o que a gente fala, o universo escuta." Certa noite, revirando o livro de Hill, encontrou uma frase que o fez parar. A mente subconsciente é como o solo. Ela aceita tudo o que você planta, medo ou fé. Miguel fechou os olhos e pensou em quantas sementes ruins havia plantado em si mesmo. Então, decidiu criar seu próprio ritual. Apagou as luzes, acendeu uma vela e escreveu num papel: "Eu sou o criador do meu destino. Meus pensamentos são ordens ao universo. Tudo o que eu decreto com fé, acontece." Dobrou o papel e colocou dentro de uma caixa. Era seu altar invisível, o ponto onde mente e fé se encontravam. Na manhã seguinte, foi trabalhar com uma sensação estranha. Algo nele havia se alinhado. O dia parecia igual, mas ele estava diferente. E foi exatamente nesse estado de calma e confiança que a vida começou a responder. No fim da tarde, um cliente pediu para falar com ele. "Miguel, preciso de alguém de confiança para cuidar da manutenção dos meus carros. Estou montando uma frota. Quer vir comigo?" Era a oportunidade que esperava há anos. Não havia pedido. Havia decretado. Quando contou para a mãe, ela chorou. "Meu filho, você venceu o destino." Ele sorriu e respondeu: "Eu só aprendi a falar com ele." Nos primeiros dias no novo trabalho, Miguel se sentiu fora de lugar. Era uma empresa maior, com carros novos, uniformes impecáveis e colegas acostumados a outro padrão. Ele ainda usava o mesmo par de botas gastas da oficina antiga. No início, as risadas discretas o fizeram lembrar de quem ele tinha sido, o homem que acreditava não merecer. Mas antes que o velho pensamento se instalasse, ele se recordou da frase no papel guardado na caixa: "Eu sou o criador do meu destino." Respirou fundo, ajeitou o uniforme e repetiu em silêncio: "Tudo o que é meu por direito divino me é dado agora, com graça e perfeição." Aquilo não era apenas um mantra, era uma decisão. Com o passar das semanas, a confiança foi se tornando natural. O novo patrão percebia: "Miguel, você tem algo diferente. Trabalha com calma, mas nada te escapa." Ele apenas sorria, lembrando das noites em que afirmava que a sabedoria divina guiava cada gesto das suas mãos, e parecia funcionar. Os carros consertados por ele voltavam perfeitos, e logo os clientes começaram a pedir por nome. Um deles, um senhor idoso, entregou-lhe um envelope e disse: "Quando um homem trabalha com fé, o resultado é diferente." Dentro havia uma gorjeta generosa e um cartão com a frase: "A fé é o motor da mente." Mas o universo costuma testar quem desperta. Um mês depois, a empresa enfrentou uma crise financeira. O dono reuniu os funcionários e anunciou cortes. Miguel ouviu o próprio nome entre os demitidos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O velho medo voltou, soprando palavras que ele conhecia bem. "Você achou mesmo que merecia? Tudo volta ao mesmo lugar." Sentiu o corpo gelar, mas algo dentro dele reagiu. Levantou-se, agradeceu ao patrão e saiu com a cabeça erguida. Caminhando pela rua, repetia em pensamento: "Nada me é tirado. Tudo o que pertence à minha jornada retorna em forma melhor. A fé é minha fortuna." Nos dias seguintes, o ego gritava pedindo desespero. Mas ele escolheu confiar. Voltou a acender a vela à noite, abriu os livros de Florence e Hill e releu. Quando tudo parece contra você, é o universo preparando o próximo degrau. Então, decidiu agir como se o novo já estivesse vindo. Acordava cedo, se vestia como se tivesse um dia cheio de trabalho, saía para entregar currículos e, no caminho, ajudava desconhecidos. Empurrava carros, segurava portas, sorria para quem passava. O que antes fazia por obrigação, agora fazia com consciência. Era o exercício de vibração positiva de que Florence tanto falava. Numa manhã de sábado, ao atravessar a praça, um homem o chamou. "Ei,
Você é o Miguel da oficina antiga? Ele se virou e reconheceu o rosto de um cliente antigo. Sim, sou eu. O homem explicou que estava abrindo um centro automotivo novo e precisava de alguém de confiança para gerenciar a equipe. Lembrei de você porque seu jeito é diferente. Você acredita no que faz. Miguel sentiu o corpo inteiro arrepiar. O decreto havia se cumprido. Aceitou a proposta e, nos dias que seguiram, dedicou-se com a mesma fé silenciosa que o havia sustentado no escuro. O novo trabalho era mais do que um emprego. Era um chamado para aplicar tudo o que aprendera sobre mente e palavra. Ele ensinava os colegas. Antes de reclamar, decreta o que quer. As palavras são como chaves, ou abrem ou trancam. Alguns riam, outros tentavam, e logo começaram a notar resultados. O ambiente mudou, as discussões diminuíram, os clientes aumentaram. O patrão, impressionado, lhe perguntou um dia: "O que você faz com essa equipe? Eles trabalham felizes." Miguel respondeu: "Eu só ensinei que cada um fala com o próprio destino toda vez que abre a boca." Certa noite, sozinho na oficina, ele olhou as ferramentas e pensou em tudo o que havia acontecido. Lembrou-se do garoto inseguro que acreditava em azar, do homem que carregava culpas antigas e do trabalhador demitido que não se entregou. Tudo isso parecia distante agora. Entendeu que a verdadeira reprogramação mental não era repetir frases, e sim substituir o medo por propósito. Fechou os olhos e visualizou o futuro, do mesmo jeito que Florence ensinava. Veja-se onde quer estar e haja como se já estivesse lá. Ele se viu dono do próprio negócio, ajudando outros homens a encontrarem fé e dignidade. Sorriu. Os meses se passaram, e essa visão começou a tomar forma. Com o dinheiro economizado, alugou uma pequena garagem e colocou um letreiro simples: Oficina da Palavra. O nome fazia todos sorrirem, mas também despertava curiosidade. Abaixo, uma frase: A fé conserta o que o medo quebrou. No início, poucos clientes apareciam, mas Miguel mantinha o mesmo ritual. Acendia uma vela, respirava fundo e dizia: Este lugar prospera, porque vibra amor e confiança. As pessoas começaram a chegar uma por uma, atraídas pela energia serena do espaço. Alguns vinham por carros, outros por conselhos. Certa vez, um jovem mecânico perguntou: Miguel, como você consegue nunca desanimar? Ele respondeu: Porque eu entendi o segredo. O destino é uma conversa, e quem aprende a falar com fé muda o rumo da própria história. E naquela noite, ao fechar a oficina, olhou o céu e repetiu em silêncio: Obrigado, Florence. Obrigado, Hill. Eu falei com o universo. E ele respondeu. O tempo passou e a pequena oficina cresceu. Miguel já não consertava apenas motores, consertava vidas. Os clientes vinham de longe, atraídos não só pelo serviço impecável, mas pela paz que parecia envolver o lugar. Muitos diziam que ao entrar ali sentiam o coração mais leve. Ele sorria e respondia: É a vibração das palavras boas. Aqui a gente trabalha com fé. Nas paredes, frases que antes eram decretos pessoais agora estavam escritas em letras grandes. Tudo coopera para o bem. O universo responde à fé. Pense grande e o bem crescerá. Era impossível não ler e sair diferente. Certo dia, uma mulher chegou com o carro quebrado e o olhar cansado. Enquanto ele fazia o orçamento, ela comentou: Parece que tudo desaba na minha vida. Miguel parou, olhou para ela e disse: Talvez esteja tudo se reorganizando e você ainda não percebeu. Ela riu sem acreditar. Ele acrescentou: Tente começar o dia afirmando o que quer viver, não o que teme. A mulher saiu pensativa. 2 semanas depois, voltou apenas para agradecer. Disse que havia seguido o conselho e pela primeira vez em anos sentia esperança. Miguel entendeu que aquela era sua verdadeira missão: mostrar às pessoas que o poder da mudança começa na mente e se manifesta na palavra. Em uma manhã de domingo, enquanto organizava ferramentas, encontrou o velho papel guardado dentro da caixa, aquele em que escrevera: Eu sou o criador do meu destino. As letras estavam desbotadas, mas a energia viva. Sorriu ao lembrar das noites em que duvidou, e mesmo assim, continuou decretando. Sentou-se,
Passou os dedos sobre o papel e pensou: a fé é o músculo da alma. Quanto mais a gente usa, mais forte ela fica. Então, escreveu uma nova frase: eu prospero junto com todos que cruzam meu caminho. Colocou ao lado da antiga e entendeu que agora o propósito não era apenas vencer, mas ajudar outros a vencerem também. Com o tempo, a oficina virou ponto de encontro. Jovens que buscavam conselhos, homens que queriam recomeçar, mulheres que queriam acreditar de novo. Miguel os recebia com paciência e ensinava como havia aprendido. Tudo começa com o que você fala, quando ninguém está ouvindo. A palavra cria forma. Se você disser que pode, pode. Se disser que não, o universo só confirma. Certa noite, um rapaz perguntou: mas e quando o medo grita mais alto? Miguel respondeu: fale mesmo com medo. A fé não espera o medo ir embora, ela fala por cima dele. Um jornal local publicou uma matéria sobre a oficina e o mecânico das palavras. Em poucos dias, a história ganhou as redes. Pessoas começaram a enviar mensagens dizendo como as frases dele haviam mudado suas vidas. Miguel, humilde, apenas dizia: não sou eu. É a força da palavra que todo mundo tem, mas quase ninguém usa com consciência. Na parede da oficina, mandou colocar uma placa com a citação de Florence Scovel Shinn. O poder da palavra é o poder da criação. Abaixo, a de Hill. O que a mente acredita, o homem conquista. 2 ideias, um mesmo segredo. Certa noite, depois de um dia longo, Miguel fechou a oficina e ficou observando o letreiro iluminado. Lembrou-se de quando olhava o próprio reflexo em um vidro sujo, achando que nunca teria escolha. Agora via outro homem, não porque o mundo mudou, mas porque ele aprendeu a mudar o mundo de dentro para fora. O vento trouxe o perfume das flores da praça, o mesmo lugar onde encontrara o cliente que o ajudou a recomeçar. Sentiu um arrepio, uma gratidão profunda. Fechou os olhos e mentalizou: que minha história lembre as pessoas de que o destino se curva diante da palavra dita com fé. Na manhã seguinte, reuniu a equipe e contou sua trajetória desde o início. Falou sobre os livros, sobre as noites de incerteza, sobre a primeira frase dita diante do espelho. Disse: a palavra é uma ferramenta tão poderosa quanto qualquer chave de fenda aqui dentro. Aprendam a usá-la. O silêncio que se fez depois era reverente, cheio de admiração. Um dos rapazes, com os olhos marejados, respondeu: você mudou nossa forma de viver. Miguel sorriu e completou: eu só lembrei vocês do poder que já tinham. Anos depois, quando já era dono de várias oficinas, costumava dizer que seu maior patrimônio não estava nos carros, mas nas mentes despertas que cruzaram seu caminho. E quando jornalistas ou curiosos perguntavam como tudo começou, ele respondia com serenidade: começou no dia em que eu parei de amaldiçoar a minha vida e comecei a abençoá-la. Certa tarde, sentado no banco da praça, um menino se aproximou e perguntou: senhor, o que o senhor faz para dar tudo certo? Miguel pensou por um instante e respondeu: eu falo com fé, e o universo entende a língua da fé. O garoto sorriu e saiu correndo. Miguel observou o movimento leve e pensou: é assim que o destino se escreve, uma palavra de cada vez. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons dourados e alaranjados. Ele fechou os olhos e repetiu mentalmente o decreto que o havia acompanhado desde o início: eu sou o criador do meu destino, e o bem é o meu caminho. Uma brisa suave passou, levantando a poeira da rua, e naquele instante, Miguel sentiu que o universo sorria de volta.